Quando a gente escuta a palavra esperança, é super comum pensar nela como um sentimento meio passivo, né? Aquela emoção reconfortante de que, bom, dias melhores virão. Mas e se a esperança for, na verdade, uma ferramenta incrivelmente rigorosa e ativa de transformação social? A nossa análise de hoje vai mergulhar no artigo acadêmico de Herisson de Souza Silva, que traz um desafio intelectual fascinante. A ideia é entender a esperança não como um otimismo ingênuo, mas como uma verdadeira exigência da nossa própria existência. Tudo isso baseado na obra genial de Paulo Freire. E para organizar nossa conversa, a gente dividiu essa análise em 5 passos bem diretos. Primeiro, a esperança como necessidade ontológica. Segundo, a ligação entre Freire e Tomás de Aquino. Terceiro, o desvio do fatalismo. Quarto, os oprimidos como humanizadores universais. E, por fim, a união entre sonho, ética e política. Bom, vamos direto ao ponto na nossa seção 1, Esperança como necessidade ontológica. O primeiro grande mito que a gente precisa quebrar é esse de que ter esperança é só cruzar os braços. Na pedagogia freiriana, o conceito-chave é a ontologia, que basicamente é o estudo da natureza do ser, da essência da existência. Pensa nisso como se fosse o sistema operacional de um computador ou do seu celular. Sem a esperança programada direto no código, a prática de quem educa simplesmente trava, dá erro. O sistema inteiro entra em colapso e cai naquilo que a gente chama de fatalismo. Então, para um educador engajado, não tem como separar o ato de ensinar do ato de ter esperança. É uma condição essencial, o verdadeiro motor de arranque de qualquer projeto que queira mudar o mundo. É exatamente por isso que a âncora de todo o livro, Pedagogia da Esperança, está nessa frase aqui. A esperança é uma necessidade ontológica. Vale dar uma pausa para absorver o peso dessas palavras. Não é um luxo, tá? Não é um bônus para quem já acordou de bom humor. É uma necessidade vital para que a gente possa ser plenamente humano e operar como agente de mudança no mundo. E isso nos leva à seção 2, Freire e Tomás de Aquino, uma aliança teórica brilhante. Aqui surge uma ponte teórica que, olha, é no mínimo surpreendente. Afinal, o que um teólogo lá do século XIII tem em comum com um educador radical do século XX? Tomás de Aquino enxergava a experiência como uma virtude teologal. Para ele, era aquele impulso em direção a um bem futuro, difícil de alcançar, mas sempre movido pelo amor e pela amizade. Já o Freire articula a esperança dentro de uma pedagogia crítica, buscando a libertação através da luta política e da praxis, que é a ação combinada com a reflexão. O que une esses dois de um jeito espetacular é que ambos veem a esperança como uma força orientada puramente para a ação. É buscar um bem difícil, sim, mas possível, sempre motivado pelo amor ao próximo. Mas aí fica a grande pergunta, que na verdade introduz o vilão da nossa análise de hoje. Afinal, o que rola quando a gente perde essa esperança? Vamos explorar isso agora na seção 3, o desvio do fatalismo. Ficar sem esperança não é só bater uma tristeza ou um desânimo. O buraco é bem mais embaixo. É uma falha estrutural, o que o autor do texto original chama de um desvio ontológico. O artigo faz uma análise profunda sobre a realidade do desumanizador. Embasado em referenciais críticos, o autor traz uma crítica marxista sobre as relações mercantis da nossa sociedade, apontando que o ser humano acaba sendo tratado puramente como mercadoria. E o ponto central aqui é que esse sistema tenta empurrar sua própria lógica como se fosse a única realidade concebível, bloqueando ativamente a nossa capacidade de imaginar qualquer alternativa. Fica muito claro esse embate histórico. De um lado, a gente tem a pedagogia da esperança, que exige ação, estimula o pensamento crítico e corre atrás daquele conceito incrível do Freire, o inédito viável, que são aquelas soluções que ainda não foram testadas, mas são totalmente possíveis. Do outro lado, o fatalismo, que te paralisa. Ele é esse desvio ontológico que faz a sociedade aceitar um status quo opressor de cabeça baixa. O fatalismo basicamente sussurra no nosso ouvido que as coisas são assim mesmo e nunca vão mudar, funcionando como uma trava invisível na história. Então quem é que muda esse jogo? Seção 4. Oprimidos como humanizadores universais. Se o fatalismo é um problema estrutural, quem é o agente capaz de realizar essa mudança? O artigo destaca uma observação fenomenal da obra do Freire. A missão de quem está numa situação de opressão não é só se libertar ou simplesmente inverter os papéis para virar o novo opressor. A tarefa humanista é que eles devem libertar a si mesmos e aos seus opressores. Por que isso? Porque o sistema desumaniza todo mundo. Quem oprime também perdeu a própria humanidade, no momento em que coisificou o outro. Então, desmontar esse sistema é um imenso ato de amor e de amizade, resgatando brilhantemente aquele conceito do Tomás de Aquino, já que restaura a humanidade perdida de absolutamente todos os envolvidos. Só que, claro, romper com essa visão de mundo fatalista é um processo super árduo.
Não tem romantismo aqui. Como o próprio Freire diz, a libertação por isto é um parto, e um parto doloroso. As amarras que fazem as pessoas aceitarem a realidade como imutável são muito profundas. Nascer para essa nova consciência exige um rompimento drástico, corajoso e, sim, muito doloroso com as crenças de uma vida inteira. E para que essa libertação saia da teoria e vá para a prática, a pedagogia libertadora tem 2 etapas bem marcadas. Passo 1. Desvelar o mundo da opressão, ou seja, tirar o véu, enxergar a realidade dura como ela é e assumir um compromisso real com a mudança. Passo 2. Assim que essa transformação começa a acontecer, a pedagogia deixa de ser apenas de quem era oprimido e vira uma pedagogia permanente de libertação para toda a sociedade. A gente avança daquele choque inicial da descoberta para uma reconstrução sistêmica e contínua. O que nos traz a nossa última parte. Seção 5. Sonho, ética e política. Como que a gente traduz toda essa riqueza filosófica em ação concreta? Tudo converge na construção do inédito viável. O artigo deixa super claro que, dentro dessa visão, sonhar não é fugir da realidade. Sonhar o diferente é um ato puramente político, é o motor de ignição da história. Mas para anunciar esse futuro, é obrigatório denunciar primeiro o presente que ficou intolerável. E esse futuro planejado não se constrói sozinho. Ele precisa de ação política sólida, mas também tem que ser pautado pela estética, porque a beleza e a dignidade importam demais, e sustentado irrevogavelmente por uma postura ética, sempre com muito respeito mútuo. Para fechar a nossa análise, fica essa reflexão super provocativa. Quando a gente olha para o mundo moderno e para as nossas estruturas de ensino, elas estão sendo desenhadas para promover uma adaptação dócil, numa lógica perigosa de aceitação fatalista, ou estão sendo nutridas por uma esperança crítica, rigorosa e pronta para criar o inédito viável? No fim das contas, a esperança não é um sentimento passageiro. É uma escolha ontológica diária. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação com a gente e até a próxima!